Olá, minhas amigas e meus amigos. O programa Segurança e Cidadania está de volta. De volta depois de um feriado prolongado, não é mesmo? Onde todos vocês puderam descansar um pouco, carregar as baterias e também ver notícias boas e notícias difíceis, né? Um feriado com muitas tragédias, infelizmente, muito acidente, não é verdade? Mas isso não pode tirar a alegria, não pode tirar a harmonia de um momento de descanso que vocês, né, que a nossa comunidade pode ter. Com a imagem de Pepe Chileno, eu sou o Denilson Martins e o programa Segurança e Cidadania começa agora. Ok, nesse primeiro bloco nós já começamos aqui convocando a categoria para a paralisação geral, a greve geral da Polícia Civil. Infelizmente, o governador não cumpriu a sua palavra com o movimento sindical, pregou um susto aí, uma pegadinha do malandro com todos os policiais civis, os servidores administrativos, que nós caímos nessa conversa de fazer uma lei orgânica com a participação das entidades sindicais e, lamentavelmente, o governador não aprovou nada do que a gente manifestou ali, a gente mostrou que era importante. Um acordo lá atrás, lá em 2011, e ele agora fura com a palavra com os trabalhadores. Então, aprovou-se greve geral a partir da próxima segunda-feira. Estamos aqui aproveitando esse momento para informar a população. Vai ter greve geral da Polícia Civil a partir da próxima segunda-feira, dia 10 de junho. Por quê? Porque o governador não cumpriu as suas promessas com o conjunto dos trabalhadores. A Polícia Civil está numa campanha interessante, uma campanha de valorização. Não tem como você prestar esses serviços relevantes para a população sem que tenha efetivo. Tem a mesma quantidade de policiais que tinha na década de 80. É lamentável falar isso. Mas vocês estão vendo aí o que é a Polícia Civil. O que a Polícia Civil presta? A Polícia Civil presta os serviços, não é verdade? De investigação criminal, apuração de delitos, polícia judiciária, a identificação civil e criminal das pessoas, com a expedição da carteira de identidade, é o documento da cidadania, quem faz é a Polícia Civil, a perícia criminal, é o trabalho interessante da produção da prova técnica judicial, aí a prova pericial que os nossos peritos fazem, a prova material, quem agrega valor a ela, quem transforma um vestígio em indício, é a prova do perito, não é verdade? É o perito que produz. O serviço de medicina legal, de necropsia, a expedição da nossa carteira de identidade, como nós já dissemos, o trabalho importante desenvolvido ali pelos companheiros que trabalham no DETRAN, que é a regulação, o registro e vistoria de veículos e a habilitação de condutores. Na verdade, é um trabalho fundamental, é a Polícia Civil que faz isso. Veja bem, promoção a cada 5 anos, o governo não está concedendo. A promoção a cada 10 anos, até o último nível da carreira, ele está tirando. Está proibindo o policial de ter direitos históricos adquiridos nos últimos 10, 20 anos. Então, por tudo isso, a polícia está propondo entrar em greve. Pode voltar atrás? Pode consertar? Sim, óbvio que sim. Pode voltar à plenitude dos trabalhos, desde que o governo cumpra a sua palavra de atender essas reivindicações que são mínimas, são justas, da categoria policial civil. Então, essa campanha de valorização, juntamente com esse movimento reivindicatório, a possível paralisação é em função disso. O governo não pode deixar a Polícia Civil para trás. Faz concurso para a PM, faz concurso para a Justiça, faz concurso para o Ministério Público, faz concurso para a Educação, para a Saúde, mas tem que fazer concurso para a Polícia Civil também. Então, o recado está dado aí, ó. Se não negociar, no dia 10 de junho, próxima segunda-feira, a Polícia Civil, de novo, vai parar. Nós agora vamos fazer um breve intervalo comercial, mas nós voltamos já. Não saia daí. Empréstimo rápido é com a Coopcesp. Para atender as necessidades do cooperado, o Super Especial é um empréstimo que tem como diferencial o crédito rápido e sem burocracia, não precisando de avalista. O valor é de até R$4.000 e pode ser dividido em até 4 vezes, com juros de apenas 1,5% ao mês. Ligue agora, 31 3227 5529 ou compareça em nossa sede, Uberaba 315, Barro Preto, Belo Horizonte. Ok, de volta aqui com o nosso programa Segurança e Cidadania. Vamos agora para o nosso momento de cobertura das ações policiais bem-sucedidas, isso mesmo, aquilo que dá resultado, aquilo que muitas vezes a gente faz, mas a imprensa não mostra, não é verdade? Mostra, infelizmente, só o lado ruim. Vamos mostrar agora para vocês que quando a Polícia Civil tem jeito, quando tem investimento, quando tem aplicabilidade das ações, nós conseguimos dar bons e melhores resultados.
uma cobertura interessante de um serviço prestado aí pela equipe do Dr. Cristiano Xavier, da Homicídio de Santa Luzia, que foi destacado de forma assim extraordinária lá para o município de Pavão, para a apuração do assassinato brutal de uma professora, uma idosa, uma pessoa muito querida lá no município e que causou uma comoção social em toda a comunidade. Vamos agora comigo na tela essa importante matéria feita lá com o Dr. Cristiano Xavier. Bom, Denilson, esse crime da Maria das Dores ele ocorreu em junho de 2012 e foi um crime que teve grande repercussão na mídia local e nacional. Foi um crime muito bárbaro em que o circuito interno da fazenda da dona Maria das Dores, que é uma fazendeira, uma pessoa que tem uma verdadeira adoração naquela cidade, foi diretora de escolas, alfabetizou mais da metade daquela cidade. O homicídio dela chocou muito a população. E foi gravado, foi filmado pelo sistema de CFTV que ela tinha na fazenda. Então, assim que aconteceu o crime, a equipe dos policiais civis foram para lá, a polícia militar lá da cidade também, a perícia fez os seus trabalhos de praxe, e mesmo com toda a iniciativa dos investigadores, com toda a dedicação de um excelente investigador, o Luciano, que temos lá naquela região, o crime ele não estava sendo elucidado, pelas próprias dificuldades de testemunhas e de demais informações para a apuração daquele crime. Então, as investigações elas chegaram num patamar que já não tinha mais para onde ir. E mesmo investigando os amigos do Leandro, os amigos desse primeiro suspeito até então, não se chegava a um fato mais consistente de apuração desse crime. Chegamos na cidade, muita esperança da população, espalharam faixas na cidade inteira, em portas de escola, postos de saúde, em praças públicas, cobrando da Polícia Civil uma resposta para que se fosse presos os autores desse crime. Então chegamos num ambiente até meio que hostilizado, podemos dizer assim. Mas isso não nos assustou, investigamos incansavelmente, é uma área rural, muito difícil, é o nordeste de Minas, ele é muito quente, então assim, desgastou muito nossa equipe, mas tentamos e conseguimos, graças à ajuda também da população, porque não adianta também a Polícia Civil fazer o trabalho dela se a população também não dá um feedback. Então eles vendo a seriedade, o empenho da nossa equipe lá, começaram a chegar informações para a nossa equipe, fomos checar e realmente chegamos aos dois executores do crime, que ao serem interrogados acabaram por confessar toda aquela tragédia, alegaram que foram lá apenas para roubar, e que pela senhora Maria das Dores ficar desesperada no momento, acabaram por efetuar um disparo de arma de fogo. Ficamos lá, interrogamos ele na presença de testemunhas idôneas. Foi muito bonito, porque a cidade inteira, foram mais de 400 pessoas, no momento que efetuamos a prisão, mais de 400 pessoas da cidade foram até a porta da delegacia, aplaudiram. Então, foi uma questão muito gratificante para a Polícia Civil. No dia seguinte, fizemos a reconstituição do crime, para espancar quaisquer dúvidas que poderiam pairar ainda sobre esse caso. Apesar de muito consistente a própria confissão dos autores. A gente que é acostumado com crime de homicídio, com crime de latrocínio, a gente sente que quando a pessoa está realmente falando coisas que são consistentes, como se ela tivesse realmente feito o crime, não é aquela coisa plantada. Aí a gente fica convencido realmente daquilo. E não foi só uma interpretação minha, como também dos investigadores que começaram a investigação do caso, como também dos investigadores aqui da Delegacia de Homicídio que nos acompanharam. Então fizemos a reconstituição do crime, eles contaram e demonstraram minuciosamente como que chegaram até o local, como que abordaram a vítima no momento que ela entrava em casa, até o momento da consumação do crime. E a rota de fuga também que eles fizeram. Então foi uma resposta importante que a Polícia Civil deu. Estamos muito satisfeitos com essa resposta, porque trouxe realmente uma resposta para a sociedade local que apostou muito na Polícia Civil. Parabéns, doutor Cristiano Xavier, a sua equipe aí, o investigador João, que esteve contigo aí, o inspetor Maurício, que ajudou nessa investigação que não vai devolver a vida dessa cidadã, dessa líder comunitária aí de volta, mas vai dar um sentimento de justiça, um sentimento de que foi feita essa punição, foi feita essa justiça e resgata a confiança da sociedade
nos órgãos públicos, no governo e na polícia, não é verdade? Dá dias mais tranquilo. Nós agora vamos fazer um breve intervalo, mas o programa Segurança e Cidadania volta já. Las cosas que han estado esperando los creyentes en Cristo en edades pasadas conforme a como han sido prometidas por Dios y no las recibieron, es porque esas cosas son para ser cumplidas en este tiempo final a la Iglesia del Señor Jesucristo en esta etapa de oro de la Iglesia, que es la etapa de la edad de piedra angular. Ok, estamos de volta com o programa Segurança e Cidadania. Nós agora vamos para um momento interativo, momento intersindical das nossas parcerias. Vamos lá com os companheiros do Sinfaz e demais sindicatos participantes aqui do Segurança e Cidadania. Aconteceu no último dia 25 uma assembleia do Grupo de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais. A AGE ocorreu em Belo Horizonte, na sede da OAB, e contou com a participação de servidores de várias regiões do Estado, que trataram de assuntos como JEP igual em lei, remuneração equânime, inquérito do Ministério Público sobre JEP e principalmente as deliberações após o resultado do projeto de lei aprovado sem as emendas propostas pela categoria. Presentes em 149 cidades de Minas Gerais, os gestores fiscais da Secretaria de Fazenda do Estado definiram em Assembleia Geral Extraordinária pela aprovação do estado de greve. A categoria reivindica os compromissos feitos pelo governador e secretário adjunto da Fazenda. A categoria irá encaminhar propostas ao governador e irá aguardar uma posição até o dia 14 de junho. Todos esses compromissos, tanto do governador, de um melhor aproveitamento e mais efetivo aproveitamento dos gestores fiscais, que são uma categoria de altíssima qualidade e que vem sendo subutilizada, que passa por um processo de subutilização, que leva ao assédio moral, que também tem a apropriação indébita do seu trabalho. E tudo isso, o governador, com o compromisso que estabeleceu conosco em setembro de 2010, e dizendo que no seu governo os gestores seriam muito mais efetivamente utilizados, aproveitados, tudo isso está acontecendo ao contrário. A subutilização aumentou, a apropriação indébita do trabalho dos gestores está cada vez maior, a usurpação das funções, das atribuições particulares e especiais dos gestores do grupo de fiscalização estão sendo invadidas diariamente, até por terceirizados, por funcionários públicos municipais. Então a situação é caótica para os gestores. O estado de greve, ele não é um estado jurídico propriamente da greve. Na verdade, é um ambiente político em que os sindicatos da categoria vão dialogar, vão analisar quais as reivindicações e vão buscar a construção de um ambiente de negociação coletiva. Então, o estado de greve, ele é de natureza política e visa retomar a negociação com o empregador, no caso do Sinfaz, seria com o estado de Minas Gerais. O representante do Sintec, Germano Soares, também participou da Assembleia e comparou a situação atual de Minas Gerais com a vivida pelos servidores do fisco em Rondônia. A luta realmente é árdua, não é fácil, né? Nós estamos realmente batalhando contra o Estado, né? Que tem muita força, mas o segredo para que as conquistas venham e venham em tempo curto é a união dos colegas de Minas, os gestores, e a confiança que eles devem depositar no seu sindicato e na sua assessoria jurídica. O Sinfaz relembra os compromissos feitos pelo governador Anastasia, pelo secretário Leonardo Colombini e pelo secretário adjunto Pedro Meneghetti, que serão amplamente divulgados em campanha a ser divulgada em todo o estado.
É um tema muito importante que se trata de melhorar a receita do Estado. Trata-se de uma categoria dos gestores fazendários, uma categoria que está em toda Minas Gerais e que tem legítimas pretensões de colaborar mais com a arrecadação do Estado. Conversamos aqui de maneira muito leal, muito franca, do que é possível, do que é viável, e eu tenho certeza que é uma categoria que no nosso próximo governo terá uma participação ainda mais importante dentro da estrutura do Estado, através de uma participação efetiva na melhoria da arrecadação. Porque nós sabemos que, sem falar em questões de aumentar tributos, ao contrário, a nossa pretensão vai ser criar incentivos para termos mais empresas, mas nós temos de melhorar a arrecadação. Melhorar a arrecadação exatamente através da chamada otimização da receita. E o que significa isso? Significa utilizar recursos humanos de alta qualificação que nós temos em Minas, e essa categoria é prova disso, para nós evitarmos a sonegação fiscal. O sonegador é muito grave porque ele acaba atrapalhando o bom empresário, porque é uma concorrência desleal. Então nós não podemos concordar e os gestores estão com boas ideias nesse caminho. Que eu me comprometi aqui foi, num prazo de 90 dias, fazer uma análise das sugestões apresentadas pelo sindicato e numa discussão, inclusive, com o sindicato. Criar um grupo para fazer essa avaliação de todos os instrumentos e dentro de 90 dias a gente faria um outro encontro para discutir esse documento. E a mudança da carreira, eu já tinha me comprometido em uma reunião anterior que eu iria trabalhar com essa hipótese durante o ano de 2012. Então nós vamos fazer em 2012 essa revisão. Especificamente sobre a questão do fosso, que é o terceiro assunto, nós vamos também continuar nossos estudos. Eu já tenho um compromisso de incorporação das contas reservas à GEP e nesse momento a gente pode fazer também algum estudo para eliminar alguma questão que possa estar trazendo dificuldade. Finalmente estaremos diminuindo o fosso, uma grande reivindicação da carreira, da classe, talvez de uma forma que realmente, eu diria, muito radical. Estamos dando o direito. Fundado em 1990, o Sejusmig é o sindicato que representa os servidores da Justiça de Primeira Instância do Estado de Minas Gerais. São 22 anos de luta em defesa de um judiciário que respeite e valorize seus servidores, garantindo-lhes as condições dignas de trabalho necessárias para a prestação de bons serviços à sociedade. Além da sede em BH, na Avenida Amazonas, 2086, no Barro Preto, o Sejusmig conta com a estrutura de mais 9 regionais em todo o estado. Neste 2012, o sindicato atingiu a marca histórica de mais de 10 mil filiados. Se você ainda não é filiado, entre no site www.sejusmig.org.br. Filie-se e fortaleça este importante instrumento de luta dos trabalhadores da Justiça Mineira. Juntos, somos mais fortes. Olá, está começando mais um Momento Recivil. Hoje vamos continuar falando sobre a recente decisão do Conselho Nacional de Justiça que proíbe a recusa do casamento civil e da conversão da união estável em casamento entre casais homossexuais. E quem vai falar com a gente hoje é o diretor nacional do IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, José Roberto Moreira Filho. Para o direito de família, o que mudou na prática com essa resolução do CNJ? O que mudou foi o reconhecimento constitucional de que as uniões estáveis homossexuais passam a fazer parte da categoria de união estável, ou seja, uma equiparação total e igualitária
das uniões estáveis de pessoas do mesmo sexo com as chamadas uniões estáveis de pessoas de sexos diferentes. Mas essa resolução, ela é uma garantia de que todos os casamentos, né, e da conversão da união estável em casamento entre casais do mesmo sexo vão ser feitas, já que ainda é necessário o parecer do Ministério Público e eventualmente também do juiz? Olha, a resolução do CNJ, ela equiparou a união estável homossexual, como eu disse, com a união estável heterossexual. E com isso, possibilitou que qualquer casal homossexual tenha os mesmos direitos de uma pessoa que vive com outra de sexo diferente, os casais heterossexuais. Qualquer casamento que se realize no Brasil hoje, é necessário a audiência do Ministério Público, e se houver impugnação sobre os documentos apresentados, aí o juiz de direito vai intervir. Isso não é só dos casais homossexuais. Qualquer casal hoje, em qualquer cartório no Brasil, necessita da chancela, da aquiescência do Ministério Público e do registro civil. E só se houver impugnação é que o juiz se pronuncia. Isso tanto para casal homossexual como para casal heterossexual. Mas essa resolução do CNJ, no entanto, ela abrange também que tanto o Ministério Público quanto, né, no caso, os juízes estão proibidos de recusarem. Seria isso? Olha, a resolução do CNJ, ela não colocou a questão sobre o Ministério Público nem para o juiz de direito. Ela colocou a questão para os órgãos cartorários, para os cartórios de registro civil de pessoas naturais, dizendo que nenhum cartório no Brasil pode recusar casamento homossexual. Tá? Logicamente que existe uma decisão que respalda isso, que é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E essa decisão do Supremo Tribunal Federal, quando ela foi proferida, o próprio julgamento disse que ela teria eficácia erga omnes. O que significa eficácia erga omnes? Significa uma eficácia para todo mundo. Todos os órgãos do judiciário, todas as instâncias do judiciário, todos aqueles que compõem o Poder Judiciário, Ministério Público, promotorias, cartórios, corregedorias, juízes de direito, tribunais, deveriam observar o que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Ou seja, a não discriminação, a não desigualdade das uniões estáveis homossexuais com as uniões estáveis heterossexuais. Em sua opinião, ao contrário de outros países, por que até hoje o casamento civil não foi legalizado no Brasil? Casamento civil homossexual? Isso, homossexual. O casamento civil homossexual, com a resolução do CNJ, ele foi legalizado. Veja bem, o casamento ele tem os seus requisitos impostos em lei. A pessoa tem que ter, por exemplo, mais de 16 anos. A pessoa não pode casar-se, por exemplo, descendente não pode casar com ascendente. Existem alguns impedimentos para as pessoas se casarem. Então, os impedimentos que existem para as pessoas contraírem matrimônio são impedimentos também que existem para as pessoas converterem união estável em casamento. Então, por exemplo, se eu tenho uma relação de união estável com a minha filha, que é a questão do incesto, por exemplo, eu não tenho condições de converter isso em casamento. Por quê? Porque esse é um impedimento. Então o casamento ele é regulamentado, ele tem seus requisitos. A única diferença que tem hoje é que a questão do sexo não é mais levada em consideração. Mas o casal homossexual tem que apresentar todos os documentos, o casal homossexual tem que fazer todos os procedimentos legais para poder casar. E quando o STF julgou a união estável entre casais homossexuais, uma das grandes polêmicas foi em relação ao conceito de família. E como que a gente pode definir o conceito de família hoje? Olha, hoje em dia, em virtude dessa diversidade de núcleos familiares, de entidades familiares, fica muito difícil um conceito estanque, imutável de família. A família hoje está muito voltada para o afeto. Então as relações afetivas é que dizem se aquilo ali é ou não é um núcleo familiar. Uma pessoa sozinha pode ser considerada família. Uma mulher com seu filho pode ser considerada família. Eu vivendo com meus irmãos pode ser considerada família. A família já não é mais aquela família tradicional, pai, mãe e filhos. A família hoje em dia ela é moldada pelo sentimento afetivo das pessoas que vivem essa família.
Então, em cada caso concreto é que eu vou verificar se aquela formação de pessoas é uma família, é apenas uma reunião de amigos, se é apenas um conglomerado ali de pessoas que vivem por um fim único. Então, o conceito de família hoje é muito voltado para o afeto e para o objetivo dessas pessoas de constituir um núcleo familiar. Então tá bom. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Hoje o nosso assunto foi casamento civil e conversão de união estável em casamento entre casais do mesmo sexo. Nós conversamos com o diretor nacional do IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, José Roberto Moreira Filho. Não perca o nosso próximo programa. Até lá! O Momento UGT de hoje, de forma especial, vai abordar aqui, trazendo para vocês a informação da nossa revista da UGT, mês de maio e junho. Isso, trazendo aqui informações importantes sobre a marcha das entidades sindicais, a marcha sindical por um Brasil mais justo, com os movimentos sociais que participaram de forma uníssona no mês de março e abril, mais de 50 mil trabalhadores, dirigentes sindicais que foram lá para Brasília para cobrar da presidenta Dilma melhores condições de trabalho, a participação dos trabalhadores no lucro das empresas, também a redução do imposto de renda, da alíquota do imposto de renda, a diminuição da jornada de trabalho sem redução de salário, dentre outros benefícios. A revista do mês de maio também mostra aqui esse dia histórico, não é verdade, dessa marcha dos trabalhadores em Brasília, que vem corroborando aí com as reivindicações do mundo do trabalho. Militantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, CONTAG, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, o MLB também participou, movimentos camponeses populares, o MCP, também o movimento das mulheres, né, que se uniram aos trabalhadores e trabalhadoras das centrais sindicais e ali puderam participar de um ato que ficou na história. Esta é a força da sociedade brasileira na luta por um Brasil cada vez mais justo, mais soberano, mais igualitário. Essa é a pauta, né, da classe trabalhadora, com anseio de todo cidadão, que é de um país mais justo, de uma sociedade mais igualitária, com oportunidade para todos. Essa foi a fala do nosso presidente Patar, né, que é o presidente da UGT, juntamente aqui com o nosso grande presidente estadual, deputado federal Ademir Camilo, que está sempre conosco aí nessas lutas. Revista UGT mês de maio, aqueles que ainda não tiveram essa informação, acesse o nosso site, o site do Sindipol e o site da UGT. O programa de hoje foi muito dinâmico, não é mesmo? E fica aqui o nosso alerta, a nossa informação especial aqui de utilidade pública. Se o governo não negociar com a Polícia Civil, a partir de segunda-feira, depois de amanhã, a polícia vai parar. Chegando aqui nesse final do programa Segurança e Cidadania, vamos agradecer a sua audiência, a sua participação. Você pode contribuir com a programação dessa atividade, mandando suas dúvidas, suas sugestões, as suas contribuições para o site que você já sabe, mas é sempre bom lembrar, que é o www.sindipolmg.org.br. Você, policial civil, que ainda não se filiou, filie-se e fortaleça a sua ferramenta sindical. Você está vendo aí, ó, em dias de criminalidade, em dias de muita atividade, você é exigido, você é colocado em xeque. Você precisa do apoio sindical, precisa da estrutura do sindicato para fazer a sua defesa, fazer a sua reivindicação com qualidade, não é isso? Isso é importante. Venha e fortaleça essa luta, fortaleça a sua categoria. Por sua audiência, telespectador, por sua participação, fica aqui o nosso muito obrigado. Desejamos a vocês um extraordinário, abençoado final de semana e esperamos contar com você na semana que vem, se Deus quiser. Até lá, muito obrigado.